Eu sou o Douglas Ortiz, sou da EDB também, e vamos falar sobre as foreign keys sem índices, como identificar e corrigir e testar para que a gente possa ter ganhos de performance no ambiente. As chaves estrangeiras, os foreign keys, elas são usadas que elas garantem a integridade referencial entre tabelas. Então, elas asseguram que os valores entre uma tabela e outra correspondam, né, sejam existentes. Ou seja, você não pode ter o valor na tabela pi, por exemplo, só tem de 1 a 5 aí nesse exemplo, e você não pode ter uma nota fiscal, por exemplo, código ID 8, com o usuário 6, porque o usuário 6 não existe na tabela usuário. Ok? Quando o banco de dados faz uma pesquisa, ele procura usar o melhor plano possível, baseado nas estatísticas, e os melhores planos são usados com índice. Quando não encontra esses índices, ele faz uma varredura sequencial scan. Então, no caso ali, por exemplo, a tabela pi, ele vai procurar o ID 1 e vai procurar na tabela filha pelo ID 1. Só que, lógico, ele encontra o ID 1 no primeiro registro, naquele caso, só que eu posso ter 1 milhão de registros nessa tabela. Se eu não tenho um índice, ele vai ter que fazer uma busca completa e leva-se um tempo. Então, para ele poder validar essa informação, ele vai fazer a busca completa na tabela filha para poder garantir a integridade. Isso acontece principalmente quando você faz um delete ou um update na tabela pi. Fala assim, eu quero deletar o registro 1. Ok, então eu vou na tabela. Se eu tenho correspondência, claro, eu vou na tabela filha e vou fazer a validação. Essa validação vai depender se tem o índice ou não, ser rápido ou não, e dependendo também da quantidade de vezes que você acessa. De repente você fala assim, mas eu não tenho uma tabela muito grande, então não vai ser tão demorado. Ok, mas eu tenho um processo que pode chamar um update ou um delete muitas vezes. Então, pela frequência, eu posso levar muito tempo. Então, é sempre bom identificar se tem e, lógico, conversar com os times, né, de desenvolvimento para que você veja qual é a melhor opção para cada ambiente. Às vezes você tem um ambiente que a tabela é muito pequena e não é acessada. Vale a pena criar um índice nessa foreign key? Tem que ser analisado pela equipe de desenvolvimento, junto com a AD, com os DBAs, e tomar a melhor decisão. Então, aqui, na sequência, eu criei um ambiente, eu vou explicar bem direitinho, e a gente vai identificar como, num ambiente, né, as tabelas envolvidas ali, elas têm as FKs, têm índices nas FKs, precisa corrigir, precisa criar esses índices, como que a gente vai corrigir isso? Vai ser uma coisa bem didática, bem fácil de entender. Então, aqui, como que a gente identifica problemas de performance? A gente pode consultar, fazer um monitoramento, identificar algumas consultas lentas, pode receber um ticket com alguma consulta lenta, né, já conhecida, ou a equipe de teste ou de desenvolvimento fala assim, olha, nesse meu ambiente aqui, a consulta está indo rápido. Por quê? Eu tenho um ambiente totalmente diferente de produção. Vamos verificar se essa query tem algum problema? Aí, com a ajuda dos DBAs, eles analisam aquilo ali e passam um retorno para o desenvolvimento. E aí eles percebem se pode dar continuidade ou não, se tem que fazer algum ajuste ou não. Outra forma de identificar é um alto uso de CPU ou I/O, ou ambos também, juntos, né? Quando tem uma carga alta de CPU sendo usada, não obrigatoriamente é o caso de foreign key sem índice.
mas pode ser um caso. Então, é bom você conseguir investigar, monitorar com frequência, para ver se é o caso ou não. Locks frequentes também. Tabelas muito grandes, né, essa varredura que tem que fazer, gera um lock. Então, nem sempre locks são por causa de foreign keys também, mas é sempre bom estar monitorando e checar se há essa necessidade de criação ou não. Às vezes, entra uma mudança no ambiente de produção recente, que não criou tabelas novas ou mexeu em estruturas de tabela, e não houve essa criação de índices. Então, é bom sempre estar monitorando a cada mudança que entra em produção, se há ou não a necessidade de ajuste. Algumas ferramentas de diagnóstico bem úteis é o Explain Plain, do próprio Postgres, e também você pode ou escrever ou baixar na internet consultas que mostram esses índices que não foram criados, as colunas que precisam ter índices criados. A gente vai mostrar aqui mais a seguir. Então, essa aqui, por exemplo, é uma consulta que eu customizei. Então, ela retorna a coluna que precisa, né, da tabela que precisa, a coluna foreign key que precisa criar o índice nela, e o tamanho da tabela. Então, vamos supor aqui que eu tenha 5 tabelas. A primeira é muito pequena, a segunda é maior, e assim vai por diante. Então, facilita a minha escolha sobre onde eu devo começar, se eu começo pela menor, se eu começo pela maior, que impacto pode ter no meu ambiente. Às vezes, você pode não ter essa resposta. Então, você envolve o time de desenvolvimento e testes, o analista de dados também, para tomar uma decisão em conjunto, qual a melhor estratégia para cada ambiente, para cada negócio. Então, voltando aqui naquela mesma tabela de usuário e nota fiscal, né, quando você tem a operação de delete, update, você precisa garantir que os dados sejam apagados ou atualizados de forma concisa, para não ter nenhum dado que não esteja íntegro no banco de dados. Então, nos slides seguintes, eu vou demonstrar em cima do ambiente que eu preparei aqui. Eu criei 5 tabelas de 2 formas. 5 tabelas normais, onde eu criei uma foreign key e associei elas. E numa outra oportunidade, eu criei as mesmas 5 tabelas com cascade, fazendo com que elas estejam ligadas com delete cascade entre elas. Populei essas 5 tabelas com múltiplos de 10. Então, a primeira tem 100 registros, a outra tem 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão de registros. Não são tabelas grandes, mas vocês já vão ver o impacto que isso aqui vai dar em tempo. Fiz os primeiros testes de performance, que vou passar a seguir. Consultei se existem algumas FKs que não têm índice, ou seja, de propósito eu criei as tabelas sem esses índices, para a gente poder visualizar mais fácil. Né? A ideia de como criar esses índices e depois a gente testar a performance entre uma execução da tabela quando criada e populada sem nenhum índice nas foreign keys e depois do ambiente todo corrigido, qual é o ganho que vai ter em cima da performance. Então, foi identificado que essa query aqui, tá, ela estava fazendo o delete, ela estava demorando. O que ela faz aqui? Ela faz um delete encadeado nas 5 tabelas. Né? Ela primeiro tenta fazer o delete na tabela 5, na 4, na 3, na 2 e na 1. A 1 é a tabela pai, e sempre no mesmo registro. Esse delete aqui, como ele não usa os índices, ele estava levando 13 minutos em média. Eu fiz 3 execuções, uma deu 14 minutos, outra deu 13 e alguma coisa, na média ficou 13 minutos. Para vocês verem como um delete simples numa tabela que não é considerada grande, leva bastante tempo. Aqui, então, estou mostrando o explain daquele delete. Né? A primeira círculo azul em cima é o custo total dessa operação, 225 mil. Ele mostra 4 sequential scans
O primeiro aqui na tabela 5, o segundo na tabela 4. Tem um índice na tabela 1, que é bem no meio ali, está usando o índice, porque é por ela que a gente está começando. E eu tenho uma PK, né? E ele está usando esse índice na tabela 1, que é a menor. E outro sequência scan na tabela 3 e na tabela 2. Então ele mostra aí que é um plano de execução muito custoso para fazer essa operação. Então, aqui, repetindo, né, o tempo médio foi de 13 minutos. Eu vou mostrar a execução dessas 3 execuções em cada situação, com cascade ou não. Então, aqui, a primeira execução, o tempo total aqui embaixo, 13 minutos e 23 segundos. Mostra que é um tempo muito alto para fazer um delete em 5 tabelas. Né? Eu estou fazendo delete de um registro na tabela PY e ele faz o cascade para as demais. Nesse caso aqui, essas tabelas não estão criadas com cascade. Elas são criadas de uma forma tradicional. E depois eu vou explicar a criação delas com cascade e a execução também. Não muda nada. É só a forma como você quer criar uma tabela, usando cascade ou não para se referenciar a outra. Aqui, do lado esquerdo, são as 3 execuções para cada cenário que eu coloquei. Né? Esse de baixo aqui, do lado esquerdo, que é um delete simples na tabela 1, ele está usando o cascade referenciado, né, nas 5 tabelas. Então, o delete é bem simples. Eu faço na tabela PY e ele, por estar ligado em cascade com as demais, ele se encarrega de fazer essas exclusões. Mas o tempo não muda. O tempo da primeira execução, 13 minutos, do de baixo, 14 minutos e 14,08. Então, na média, quase 14 minutos ali. Do lado direito, da parte escura, é a mesma repetição daquela tela anterior. A primeira execução, na tabela criada de forma normal, sem usar o cascade, 13 minutos. Embaixo aqui, a segunda execução, 13,52 e 14,19. Então, peguei 3 execuções de cada uma, para vocês perceberem que não há tanta diferença de qual forma vocês criem a tabela ou que venha para vocês, da parte de desenvolvimento, a criação da tabela, se referenciando com cascade, um delete cascade ou não. Aqui abaixo, a gente vai estar mostrando uma forma de você consultar. Né? Ele vai retornar 2 consultas diferentes, mas para o mesmo resultado. Ele vai mostrar a tabela que falta, na coluna específica. Né? Na primeira execução, vai ter o tamanho da tabela, de cada lado assim, do resultado. E na segunda execução, vai ter um retorno mais simples, onde só vai mostrar a tabela e a coluna necessária para criar o índice. Então, aqui em cima, bem na parte esquerda, tem o Create Index, que eu coloco ali. E já podia até colocar a instrução completa, como ontem a Ludmila colocou, né? De colocar o Create Index concurrently ou não. Concurrently pode ser opcional. Ele leva mais tempo para que o índice seja criado, porém ele não causa locks. Então, você pode fazer, se for uma coisa rápida, você pode fazer isso no teu ambiente. A gente sempre sugere que seja feito em teste, em desenvolvimento primeiro, né? Mas você pode aplicar em produção também, de forma concurrently, ele leva mais tempo, porém ele não causa locks na tabela. Na parte de baixo, pode comparar a coluna do meio, né? O table name, a tabela 2, e lá em cima aparece também tabela 2, entre parênteses, o campo da tabela 2 que precisa o índice, que é o tabela 1 ID. A tabela 1 ID é o campo para a tabela 1 que ele está se referenciando. E o size é em bytes, né? A primeira tabela lá em cima, 688 KB, e assim por diante, até 420 megas tem a última tabela, que tem 1 milhão de registros. Então, você tem uma ideia de que forma você quer começar. Lógico que, você pensar grosseiramente, você atuando na tabela maior, o ganho vai ser mais rápido, mais alto, mas também a manutenção aqui vai durar mais tempo. Então, você tem que levar, né, ponderar isso daí tudo
você vai ter que jogar para uma janela de manutenção, se você vai poder fazer isso numa parada rápida do banco, que em alguns ambientes podem ser feitas. Então, o size aqui é para você ter uma ideia do tamanho da tabela e quanto tempo isso aqui pode levar para você criar esse índice. Muitas vezes vai aparecer tabelas com 0K, 8K, 16K. Você fala assim, talvez eu nem precise fazer nessas tabelas. Aí vai depender muito do teu capacity plan. De repente, essa aqui é uma tabela nova que foi criada e, por alguma razão, né, o índice não foi criado na foreign key, mas que é alguma funcionalidade nova no sistema que pode vir a acessar muito essa tabela. Então, é sempre bom envolver o time de desenvolvimento e o AD para que vocês tenham a melhor decisão para cada situação. Então, aqui eu explicando, né, que você pode fazer o índice, criar o índice de forma concurrently. A sintaxe não muda, é create index, o opcional, concurrently, o nome do índice, on e o nome da tabela com a coluna que você vai criar. É a mesma sintaxe para um índice tradicional. Aqui, destacando, né, que o índice concurrently não bloqueia operações de escrita, porém ele leva mais tempo para ser escrito. Então, aqui, eu identifiquei aqueles 4 índices, apliquei o comando e executei. São execuções relativamente rápidas, a última levou 6 segundos, num ambiente exclusivo para isso, não é um ambiente de produção, não é um ambiente de alta carga, então, por isso, esses tempos relativamente baixos. Sim, agora a gente vai mostrar um outro explain, já com índices criados, para vocês terem uma ideia para comparar, para ver se também existe algum outro índice que não foi criado, que precisa ser otimizado. Então, aquele custo que era 225 mil, naquele slide, onde tinha uma marcação em azul também, já caiu para 2 mil. E você vê que não tem mais nenhum sequential scan nele. Lógico que isso aqui é só um trecho, né? Esse explain ele é bem mais complexo, ele é bem mais comprido, não tinha como trazer aqui para mostrar para vocês ele completo. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui embaixo, na tabela 3 e na tabela 4, com aqueles 2 círculos azuis, que ele mudou de sequential scan para index scan. E o custo total da query reduziu bastante também, para cerca de 1% do que era o total inicial. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, o tempo médio de execução, que era de 13 minutos, seja naquela execução que tem a opção do cascade ou não, reduziu para a média de 1 segundo. Então, para vocês terem uma real ideia de quanto é necessário cuidar bem do ambiente, identificar algumas situações, conversar com a equipe de desenvolvimento, alinhar com eles, porque os ganhos podem ser muito grandes. Lá são... aqui é o delete na tabela que tem o cascade, né, que é aquele delete simples, que ele, por consequência da estrutura da tabela, ele já vai buscando nas demais e fazendo a exclusão. E aqui é o mesmo delete com as 5 tabelas, também levou 1 segundo. Aqui embaixo tem o tempo de execução dele. Então, independente da forma que você cria a tabela, você pode fazer o delete, ele vai usar o índice e vai ser bem benéfico para o ambiente. Tabelas que tem bloat, né, que são muito fragmentadas. Aí vocês têm uma opção, o índice às vezes ele pode não ajudar tanto. Vamos falar de tabela com muitos milhões de registros e bastante fragmentada. Você vai criar o índice, só que pela quantidade de fragmentação que tem essa tabela, de repente o Postgres decide fazer um full table scan, né? Ou o índice não ser tão assertivo como poderia ser. Para esses casos, considere ou fazer um reindex nos índices dessa tabela, ou até o vacuum full, se for o caso,
Só que o vacuum full, como ele causa bloqueio, né, ele causa locks, a gente recomenda sempre que seja feito em janelas de manutenção. Tá? Se você precisa fazer só um reindex, você pode fazer o reindex da tabela inteira e coloca só o nome da tabela, nessa primeira opção. Ou se você quer fazer só o reindex de algum índice específico, você pode fazer o reindex, index, concurrently pode ser opcional, e o nome do índice. Ele vai reconstruir aquele índice, ele vai tirar toda a fragmentação. Em muitos casos já ajuda bastante. Aqui são boas práticas, né, para que você possa estar fazendo a manutenção, tanto das franquias quanto de índices, né, de auditar regularmente, você fazer monitoramento, né, de todo o ambiente com bastante frequência, para ver se os índices estão apropriados, se eles têm algum bloat, se eles estão saudáveis. Utilize ferramentas, né, para esse monitoramento, para identificar esses gargalos. Pode ser o PG Activity, pode ser queries próprias. Tem diversas formas para você fazer esse monitoramento, né. Automatize, se possível, né, os processos para verificação, para que você possa até colocar numa cron ou rodar de tempos em tempos algum script que já vai trazer os resultados para ti. Realize testes, né, com o Explain. Esses testes podem identificar se os índices estão sendo utilizados nas operações mais importantes. Porque, às vezes, você tem 10 mil processos sendo executados ali, muitos deles o índice está efetivo. Às vezes está em alguma outra tabela, ou está usando algum outro índice daquela tabela que você está tendo um problema em algum outro processo. Então, é bom sempre estar revisando todos os índices e atuando para que de forma preventiva, né, para evitar algum tipo de perda de performance ou algum tipo de gargalo que possa ter mais para frente. Aqui, nesse caso aqui, a apresentação está nesse QR Code da esquerda. Tem 2 runbooks que foram criados para qualquer pessoa poder testar. Eles basicamente são copiar e colar no ambiente. Ele vai criar 5 tabelas, o do meio com o cascade, referenciando uma tabela na outra. Ele vai estar listando os índices que por acaso possam estar faltando. Tem o Create Index lá prontinho também, é só executar. As queries de validação, para você comparar também o resultado e tudo mais. Da mesma forma, o No Cascade, que é o da direita, que você só tem o que muda é a estrutura da tabela, né, criada, e depois a identificação da query lenta, né, que é um delete maior, aquele que envolve as 5 tabelas numa única query, né, é diferente daquele do Cascade, que só está bem simples, ele já faz tudo via estrutura da tabela, ele já faz o delete, a identificação e o delete em si. Muito obrigado.